Olá, pessoal. Eu sou a professora Tatiana, do curso de Odontologia da Unisociesc. E eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas que aqueles que têm interesse na odontologia, que querem ingressar nesse curso, as dúvidas mais frequentes que essas pessoas têm. Então, a primeira pergunta, que é bem recorrente, é a seguinte: quais são as características e os objetivos da atuação mesmo do profissional de odontologia? Então, assim, conforme o próprio Conselho de Odontologia, o Código de Ética Odontológico, o profissional de odontologia, ele tem o objetivo de exercer a profissão em benefício da saúde da comunidade e da saúde individual. Então, é reestabelecer essa saúde através do tratamento de doenças bucais, da prevenção dessas doenças e da promoção de saúde também, tanto a nível individual quanto em nível coletivo. Então, esses seriam os principais objetivos dessa atuação. A outra pergunta que nós temos aqui, que surgiu: a que se dedica o profissional da odontologia, né, o profissional de cirurgião dentista? Então, esse profissional, ele se dedica a cuidar do sorriso, né, a restabelecer o sorriso, a restabelecer a saúde. Então, claro, não somente os dentes, né, os dentes, as estruturas de suporte desses dentes, né, todo o sistema estomatognático, a face. Então, são diversas possibilidades de atuação que esse profissional apresenta. A outra pergunta que nós temos aqui é a seguinte: quanto tempo dura a graduação? A graduação em odontologia, ela tem uma duração de 5 anos, em que, nesse período, o acadêmico ele imerge mesmo, é uma imersão em uma série de saberes, né? De saberes desde as ciências da saúde até a epidemiologia, estatística, e a partir da metade do curso ele começa a estabelecer um estudo mais específico na área de odontologia, né? Com a ciência de endodontia, ortodontia, que são as especialidades odontológicas. Quais são as principais disciplinas, né, que se cursa em odontologia? Então, a gente costuma dizer assim, que no início a pessoa vai se aprofundar nas ciências biológicas, nas ciências mais gerais, né? Por exemplo, o estudante vai estudar anatomia do corpo humano como um todo, depois ele vai se aprofundar na anatomia de cabeça e pescoço, ele vai estudar a fisiologia desses órgãos, como que esses órgãos funcionam, estuda também a embriologia, né, a genética, todas aquelas ciências que são a base para que ele possa se transformar em um cirurgião dentista, em ser um cirurgião dentista no futuro. Essa pergunta aqui é muito recorrente, várias vezes a gente escuta ela. É verdade que a odontologia tem muitos gastos com materiais no decorrer do curso? Bem, o que a gente observa é o seguinte: existe sim a necessidade de um investimento em materiais. Esses materiais vão ser utilizados durante o curso tanto na pré-clínica quanto nas clínicas. Só que são materiais que eles têm uma durabilidade grande. Então, normalmente, após a formatura, quando você vai lá montar o seu consultório, uma boa parte desses materiais consegue continuar utilizando, porque eles têm uma vida útil longa, né? São instrumentos de qualidade que vão poder ser utilizados também. A próxima pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: qual é o perfil do profissional graduado em odontologia? Bom, toda a área da saúde, né? A área da saúde é uma área que requer muita dedicação. Então, um profissional, né, que deseja ser um cirurgião dentista, ele precisa realmente se dedicar aos estudos. Ele precisa entender que a saúde é algo muito valioso e que esse estudo dele vai trazer um benefício para uma pessoa. Então, esse estudo é um dos requisitos para esse perfil. Outra coisa importante é que ele gosta de lidar com pessoas, né? A odontologia tem uma proximidade muito grande com o paciente. Então, ele precisa cuidar desse paciente, então ele precisa gostar desse cuidado.
Muitas vezes, no decorrer da profissão, no decorrer do próprio aprendizado, esse profissional ele vai se deparar com situações de dor, com situações de sofrimento, e isso vai requerer dele também esse cuidado muito especial. Então, gostar de cuidar de pessoas, gostar de estudar, ter esse olhar, né, atento para conseguir melhorar as condições de saúde dessa pessoa ou desse local. A outra pergunta que nós temos é a seguinte: a área de odontologia é valorizada pelo mercado? Sim, a área de odontologia é muito valorizada. Ela é uma profissão tradicional, né, muitos anos consolidada, assim como a medicina, a engenharia, né? Então é uma profissão que ela tem realmente uma valorização. E também a gente tem observado e visto no próprio mercado que quanto mais o profissional, quanto mais o estudante se dedicam aos estudos, ao aprimoramento técnico e científico, maior vai ser a valorização que ele vai alcançar. Então, é realmente uma profissão que é valorizada pelo mercado. Essa pergunta aqui, eu percebo que bastante pessoas têm interesse em saber, né? Quais são as especialidades que estão mais em alta atualmente? A odontologia, nos últimos anos, ela tem desenvolvido bastante em relação à odontologia estética, que é uma área que tem se desenvolvido tecnologicamente, com novos aprimoramentos. A odontologia voltada aos idosos, né, porque o aumento da expectativa de vida da população brasileira tem trazido essa necessidade. Então, é uma especialidade que está bastante em alta. Junto com a implantodontia, que trouxe tecnologias capazes de reabilitar o sorriso, de devolver a forma, devolver a função a essa boca e a essas estruturas de suporte. E também com o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, que é uma política pública de saúde voltada para a odontologia, nos últimos anos também a especialidade de saúde coletiva, em que esse profissional ele vai atuar na coletividade e aprimorar e integrar o seu conhecimento para melhorar as condições de saúde bucal da população como um todo. Então, são especialidades que têm tido bastante procura e que são bastante importantes, né, nos últimos anos. E isso vem, né, dentro dessa resposta ali dessa pergunta em relação às especialidades, né, esse campo de atuação, que a próxima pergunta diz o seguinte: quais são as possibilidades de atuação em serviços e de desenvolvimento da carreira? Então, como eu estava falando, o profissional ele pode trabalhar no serviço público de saúde, através de concursos públicos, em que ele pode, desde um atendimento individual para essas pessoas, quanto participar da gestão pública de saúde e trazer respostas mesmo aos indicadores de saúde bucal, ou seja, melhorar esses indicadores a nível de uma população, de um município. Ele pode também atuar no consultório privado, pode atuar em hospitais. O cirurgião dentista tem essa habilitação também numa necessidade de internar e cuidar de um paciente a nível hospitalar. Uma outra possibilidade de atuação do profissional é em serviços de auditoria, sejam eles públicos ou privados, em clínicas em que vários especialistas atuam juntos. Então, existe uma série de lugares, né, de possibilidades que esse profissional formado pode atuar. A próxima pergunta que nós temos aqui é a seguinte: o profissional formado em odontologia ganha bem? Então, essa pergunta é assim, na média, né, existe um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, do IPEA, né? Esse estudo fala que, na média, o profissional ganha em torno de R$ 5.300, tá? Mas isso pode variar com o tempo e, como a gente tem falado, com o aprimoramento dessa carreira.
À medida que o profissional se especializa, ele consegue aumentar esse ganho. Então, pessoal, essas foram as nossas principais dúvidas. Eu espero ter esclarecido elas para vocês. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da odontologia, vem para a Unisociesc.